Dando continuidade ao tema do primeiro ciclo da borracha, nesse vídeo falaremos sobre os tratados de fronteiras, o roubo das sementes e as consequências desse ciclo para a região amazônica. A partir do Tratado de Ayacucho, também denominado Tratado da Amizade, assinado entre Brasil e Bolívia no dia 27 de março e selado em 23 de novembro de 1867, o tratado foi assinado pelo presidente boliviano, general Mariano Melgarejo, e o imperador brasileiro Dom Pedro II. O tratado faz parte de uma série de acordos de ordem geopolítica e militar relacionados à demarcação territorial das regiões pertencentes ao atual Estado brasileiro. Esse tratado prescrevia uma revisão nos limites geopolíticos estabelecidos pelos tratados anteriores, como o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso, a partir dos quais a fronteira da Bolívia chegava às regiões dos atuais estados do Acre, Rondônia e parte do Amazonas. Futuramente, o tratado será utilizado para justificar o poderio boliviano na região do atual estado do Acre, gerando um conflito que foi denominado de Revolução Acreana, no ano de 1899. O sucesso da borracha despertou o interesse dos ingleses de contrabandear as sementes da seringueira e quebrar o monopólio brasileiro da extração na Amazônia. O inglês tentou contrabandeá-las dentro de 2 crocodilos empalhados, mas todas chegaram secas à Europa. Mas foi o botânico inglês Henry Wickham, em 1877, que conseguiu contrabandear cerca de 70 mil sementes das seringueiras do Pará e as levá-la para a Inglaterra. O sucesso de seu roubo não se deveu apenas à esperteza com que despistou a alfândega brasileira. Ele argumentou que estava levando espécies botânicas extremamente delicadas para a Rainha Vitória. Graças ao que aprendeu da população nativa, sabia onde buscar as sementes, qual a melhor época e como evitar o seu bolor e a germinação. Posteriormente, as mudas são enviadas para as plantações no Ceilão e na Malásia. Tal fato é considerado como um dos mais expressivos casos de biopirataria de espécies amazônicas. O inglês percebeu algo que não passava pela cabeça de nenhum brasileiro, que só conhecia a seringueira nativa. As árvores deveriam ser plantadas com algum distanciamento entre uma e outra, para evitar ácaros e percevejos, facilitando também a extração da seiva gomífera. Assim, milhares de mudas foram levadas para o Sudeste Asiático, que a partir de 1913 superou a extração e comércio da região amazônica. De 1879 a 1912, o ciclo da borracha vive seu auge, chegando a exportar mais de 30 mil toneladas do produto. Esse período ficou conhecido como a Belle Époque Amazônica. Dessa forma, no ano de 1910, o Brasil torna-se o maior produtor e exportador mundial de borracha, chegando a exportar aproximadamente 40 mil toneladas do produto. Esse crescimento econômico da região amazônica gerou um significativo desenvolvimento urbano. Muitas cidades surgiram e outras se desenvolveram, como por exemplo Manaus e Belém. O comércio interno aumentou e a renda dos habitantes melhorou. Tal fato contribuiu para a construção de casas, prédios públicos, estradas, pontes e teatros. Entre as grandes obras arquitetônicas dessa fase, destacam-se o Teatro Amazonas em Manaus, o Teatro da Paz em Belém, o Palácio do Governo, o Mercado Municipal e o Prédio da Alfândega, entre outros luxuosos e imponentes edifícios, que foram construídos sob inspiração da arquitetura europeia. O início do século XX é marcado pela disputa das terras acreanas entre Brasil e Bolívia, tanto que no dia 11 de julho de 1901, o governo boliviano, sob pressão, arrenda as valorizadas terras do Acre ao recém-criado Bolívia Syndicate, um conglomerado capital inglês, norte-americano e alemão, que tinha a incumbência de colonizar, explorar o látex e retirar os brasileiros da região acreana, através da milícia armada. Essa medida, tomada pelos bolivianos, aumenta o conflito na região. No ano seguinte, os milhares de seringueiros nordestinos não aceitaram a criação e as imposições do Syndicate e iniciaram uma rebelião armada, chamada Revolta do Acre, comandada pelo ex-militar gaúcho, o Major Plácido de Castro, que luta contra as forças bolivianas e estrangeiras, culminando assim com a Guerra do Acre, sendo então enviadas tropas de apoio para combater na região. O conflito termina com a vitória das tropas comandadas por Plácido de Castro no dia 24 de janeiro de 1903. Para definir a situação, foram elaborados acordos diplomáticos entre os dois países, que assinaram o Tratado de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.
Pelo acordo, o Brasil anexou definitivamente as terras que hoje constituem o atual estado do Acre, pagando à Bolívia uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e ainda assumindo o compromisso de construir a ferrovia paralela ao trecho encachoeirado do Rio Madeira, desde o povoado de Santo Antônio do Madeira até o povoado de Guajará-Mirim, dando à Bolívia uma alternativa de escoamento de sua produção para o Oceano Atlântico. Assim, no dia 12 de maio de 1905, publica o edital para a construção da ferrovia, que futuramente passou a ser chamada de Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Gostou desse vídeo? Não esquece de dar o like e se inscrever no canal.